Olá, colegas do PAFC. Meu nome é Ronaldo. Essa é minha videoaula, tarefa como requisito final da produção de videoaulas a partir do conceito de objetos de aprendizagem. O tema da minha videoaula, a identidade cultural e a globalização. Vamos lá? Introdução. A cultura faz parte de uma realidade em que a mudança é um aspecto fundamental, que é a realidade humana. O homem não vive predeterminado pelo instinto. Esse vive aprendendo a viver, adotando comportamentos, atitudes e identidades diferentes. Isso resume o que é cultura. Impossível de ser discutida aqui sem que se discuta o próprio processo social concreto da cultura. Impossível tratá-la como algo com começo, meio e fim, como algo estanque, isolado de um contexto global. Daí a intenção de se discutir um pouco sobre a identidade cultural, questão que toma bastante ênfase nos debates e na teoria social, associando ao processo de globalização. Cultura e suas considerações gerais. Afirma-se que cultura é uma preocupação marcante na e da contemporaneidade. Ela tem sido usada com os mais variados significados e lhes são imputados vários atributos, tais como popular, erudita, nacional. O fato aqui é que por cultura se entende muita coisa. A multiplicidade de significados assumida pelo conceito é marcante. Por isso, dividiremos em duas concepções básicas de cultura. A primeira preocupa-se com todos os aspectos de uma realidade social. Dessa forma, cultura diz respeito a tudo aquilo que caracteriza a existência social de um povo ou nação. Resumindo, esse é o significado moderno do conceito que passa a ser assumido. Logo no século XIX, atrelado ao desenvolvimento das teorias científicas sobre a vida e a sociedade, passa a tratar da totalidade das características de uma realidade social. Já na segunda, refere-se aos conhecimentos, às ideias e crenças de um povo, assim como as maneiras como eles existem na vida social. A cultura, assim, diz respeito a uma esfera, a um domínio da vida social. Identidade cultural. O exterior exerce um importante papel na formação de nossa identidade, que está presente no nosso imaginário e é transmitida fundamentalmente por meio da cultura. A identidade é o que nos diferencia dos outros, o que nos caracteriza como pessoa ou como grupo social. Ela é definida pelos conjuntos de papéis que desempenhamos e é determinada pelas condições sociais decorrentes da produção da vida material. Quando nos referimos aqui à identidade cultural, estamos nos referindo ao sentimento de pertencimento a uma cultura nacional, ou seja, aquela cultura em que nascemos e que observamos ao longo de nossas vidas. Para o teórico Stuart Hall, a identidade muda de acordo com a forma como o sujeito é interpelado ou representado. Ela é automática. Ele, em seus estudos, apresenta três concepções dos sujeitos, e aqui estaremos colocando de forma resumida. O primeiro, sujeito do iluminismo. Baseava-se na concepção da pessoa humana como totalmente centrada, unificada. Correspondia a uma concepção individualizada e o centro essencial do eu correspondia à sua identidade. Segundo, o sujeito sociológico. À medida que o mundo moderno se tornava mais complexo, emergia a consciência de que esta essência interior do sujeito, que determinava sua identidade, inexistia. O sujeito não é autônomo ou autossuficiente, mas é formado com outras pessoas que lhe mediam os valores e símbolos da cultura. Assumia-se o entendimento de que a identidade é formada na interação entre o sujeito e a sociedade, por isso sociológico. E por último, o sujeito pós-moderno. Há uma espécie de perda, dizia o autor,
de um sentido em si, que Hall denomina de crise da identidade. Esta é vista como parte de um processo mais amplo de mudança, que está deslocando as estruturas e processos centrais da sociedade modernas e abalando os quadros de referências que davam aos indivíduos uma ancoragem estável no mundo social. Por último, globalização e identidade cultural. Considera-se a globalização como palavra de ordem no atual momento histórico em que vivemos. Ela assume como paradigma que engloba o econômico, o ideológico e o cultural. Processo impositivo e impessoal que atravessa a sociedade contemporânea, rompe fronteiras nacionais, integrando e conectando comunidades, transformando o mundo numa verdadeira aldeia global, num mundo de iguais. Mas nesse sentido, e as identidades? Como elas ficam diante deste contexto globalizador? Evidentemente, devemos ter em mente as formas pelas quais as culturas nacionais também contribuem para costurar as diferenças numa única identidade. Sobre isso, trata Hall, acrescentando ainda que estas identidades nacionais também estão sendo deslocadas pela globalização. O fenômeno da globalização contribui para o deslocamento das identidades culturais, desintegrando-as, homogeneizando-as, consequentemente enfraquecendo-as. E ele diz: à medida em que as culturas nacionais tornam-se mais expostas a influências externas, é difícil conservar as identidades culturais intactas ou impedir que elas se tornem enfraquecidas, através do bombardeamento e da infiltração cultural. Hall, 1999, página 74. Enfim, como ponto final, o confronto com uma verdadeira gama de identidades culturais é o traço marcante da nossa contemporaneidade. E é interessante aqui, até que ele ocorra, por certo, há um enriquecimento, uma troca cultural. No entanto, é praticamente impossível vislumbrar tudo isso sem negar a tensão entre o global e o local, que ideologicamente é permeada por interesses outros. Afinal, a globalização é um processo desigual e tem sua própria geometria de poder. Ela, inegavelmente, tem um efeito pluralizante sobre as identidades, produzindo uma variedade de possibilidades e novas posições de identificação, tornando as identidades menos fixas e unificadas. Essa foi a minha videoaula com temática identidade cultural e a globalização. Quero agradecer a todos. Até mais.